Mas neste momento Jesus entrava em Nazaré. Preste muita atenção. Nazaré, uma cidade que conhecia Jesus como filho de José. Quem era José? O carpinteiro, aquele que fazia aqueles armários para pôr na parede, aquele que fazia aquelas cadeirinhas para a gente sentar. José é o carpinteiro. Era assim conhecido Jesus. Muito bem. Mas quando Jesus entra em Nazaré, ele faz uma coisa que talvez ninguém esperava. Talvez eles esperavam que Jesus fosse entrando em Nazaré e fosse mostrando já os sinais e os prodígios da qual ele era acostumado a fazer, porque ele era o Deus Todo-Poderoso aqui na terra, no corpo de um homem chamado Jesus, usado pelo poder de Deus. Talvez eles esperavam que Jesus fosse entrando já curando, fazendo os cegos enxergar, os aleijados andar e pessoas vomitar, os leprosos ser curados. Mas não, Jesus entrou e foi diretamente aonde? Na igreja, na sinagoga. E a primeira coisa que Jesus fez, e diante dos olhos de toda a multidão que ali estava na sinagoga, porque todos fitaram nele, a Bíblia diz que os olhos do povo estavam fitos nele, todos olhando para Jesus, esperando vir algo dele. E Jesus então abre a Bíblia Sagrada, e a Bíblia diz que ele abriu no livro de Isaías, e eu vou trazer para vocês que este livro é o capítulo 61 de Isaías, quando Isaías, 700 anos antes da vinda de Jesus, profetizou: o Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim. E Jesus, agora dentro daquela sinagoga, ele começa a replicar aquele versículo. Ele começa a ler de novo aquele versículo, não é? E ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Os pobres aqui não são só aqueles que não têm uma casa para morar, aqueles que estão desempregados, aqueles que não têm um carro para andar. Mas Jesus aqui falava também dos pobres de espírito. Porque muitas vezes nós temos muita condição, mas nós somos pobres de espírito. E muitas vezes nós não temos nada, não temos nenhuma casa para morar e ainda continuamos pobres de espírito. E Jesus falava sobre esses: ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos. Mas o povo não queria ouvir isso de Jesus, queria ver se realmente ele era o homem que a multidão acompanhava e dizia ser quem ele era. E agora eu estou falando de gente da casa dele, da família dele, que duvidava dele, que duvidava de quem ele tinha se transformado, que duvidava daquele menino que acompanhava José. Agora era um homem cheio do Espírito, agora era um homem que manifestava o poder de Deus através dos milagres. Havia dúvida na sua terra, havia dúvida na sua família. Não vai muito longe, eu sou da cidade de Potirendaba. Eu nasci em Potirendaba, e eu vim de Poti quando eu tinha 6 anos de idade. Mas quando não faz muito tempo, tá? Mas quando Deus me chamou para ser pastora, faz muitos anos isso, eu voltei para Poti como pastora. É a Glorinha. Está vendo a Glorinha? Filha da Joana, do João. Quem era o João? Aquele homem que construía aqui em Poti. Foi ser construtor lá em São José do Rio Preto. Tudo bem, gente, não é nada mesmo. Mas muitas vezes
para que aconteça algo na nossa vida, nós precisamos ser reconhecidos. Porque presta atenção, como é que você vai receber um milagre de alguém que ora, de alguém que tem autoridade ou poder de Deus, se você não reconhece quem aquela pessoa é? Se você não reconhece, você não se aproxima. E se você não se aproxima, você não tem milagre. Entende o que acontecia aqui com Jesus? Os habitantes de Nazaré não acreditavam nele. E Jesus olhando, e quando Jesus olha, ele não olha na aparência. Jesus não olha em quem é bonito e em quem é feio. Jesus não olha em quem é alto e em quem é pequeno. Jesus, ele olha lá dentro da mente, e ele conhecia os pensamentos das pessoas. E ele, sabendo a intenção e os pensamentos, ele disse: olha, vocês estão aí se perguntando: ô médico, cura-te a ti mesmo. Ou melhor, por que é que você não faz milagre aqui? Por que é que você já não entrou fazendo milagre aqui? Por que que você não entrou aqui fazendo um negócio grande aqui? Jesus olhou para eles e disse assim: o profeta não tem honra na sua terra. Jesus olhou para eles e disse: olha, eu vi Deus fazer muito milagre. Eu vi Deus fazer milagre lá no Velho Testamento, porque o Velho Testamento era algo que o povo de Nazaré conhecia muito. O Evangelho estava sendo mostrado agora, ainda não havia sido escrito. Então Jesus cita o Velho Testamento. Eu vi Deus fazer milagre na vida de uma viúva no tempo de Elias, quando não houve chuva, quando ficou 3 anos em seca. Secou tudo, secou o pasto, secou os celeiros, secou tudo. E eu vi Deus fazer obra, e vocês também viram. Eu vi Deus fazer coisa grande. Havia muitas viúvas, havia muitos leprosos naquela época. E Jesus disse assim: mas eu vi Deus fazer milagre nesse tempo na vida de uma viúva. A viúva de Sidom. Quem era Sidom? Era povo de Deus? Não era. Não tinha nada a ver com o povo de Deus. Mas foi lá que o profeta foi enviado para aumentar o azeite dela. Sabe por quê, queridos? Porque ela só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite para fazer um bolo, para dar de comida para o seu filhinho, para ela, porque eles não tinham mais nada. Mas quando o profeta disse: eu sou profeta de Deus, me reconheça, mais ou menos assim, e me dê de comer o pão, o bolo. Ela disse: eu vou fazer o bolo e eu vou dar para você comer, porque você é do Senhor, você é profeta de Deus.